Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chama mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians. E olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem. Mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da Fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Hora de falar sobre o Corinthians. Péssima notícia para o presidente Augusto Melo, excelente notícia para o torcedor alvinegro. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nessa quinta-feira denúncia contra Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelo caso Vaidbet. Só para você entender, o Ministério Público faz o segundo movimento depois de a polícia indiciar o trio por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Pois bem, a partir de agora, com essa decisão do Ministério Público, o Augusto Melo será julgado por um juiz. E além disso, e aqui vem a parte mais grave, o Ministério Público exigiu que a Justiça cobre 40 milhões de reais do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelo Mariano e do Alex Cassundé. Esse quarteto será responsável por indenizar o Corinthians em 40 milhões de reais. Tudo por causa do desvio de 1 milhão e 400 mil que saíram dos cofres do Corinthians para serem usados na lavagem de dinheiro, além de um prejuízo de 38 milhões e 400 mil que o Corinthians teve com a quebra do contrato da PixBet, que antecedeu o acordo com a Vaidbet. Se a juíza aceitar esse pedido do Ministério Público, o quarteto inclusive terá seus bens bloqueados. Nesse pedido do Ministério Público, do qual tive acesso,
a uma lista de empresas e CPFs que incluem do ex-presidente ou do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, como CPFs e CNPJs que precisam ter bens penhorados para que se juntem esses 40 milhões de reais. Tenho certeza absoluta de que nesse momento o Augusto Melo deve estar bastante preocupado com o seu futuro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que atrasou salários mais uma vez. Mas é importante destacar que eu não estou falando de direitos de imagem, e sim de salários em carteira. Em geral, o jogador de futebol no Brasil recebe uma parte em carteira. Esse salário é o mais importante, pode resultar em uma série de problemas em caso de atraso, além de direitos de imagem. Com 3 meses de direitos de imagem, o atleta pode recorrer à justiça para pedir a quebra do contrato. O Corinthians tem enfrentado, por conta do fluxo de caixa, inúmeros problemas com o pagamento dos direitos de imagem. Premiações também estão atrasadas, mas os salários em carteira são quase que rigorosamente pagos em dia. Essa foi só a segunda vez na temporada que o Corinthians atrasa o pagamento dos salários em carteira, a primeira no mês de janeiro. Venceu o prazo do pagamento do salário em carteira do mês de junho, nessa segunda-feira, o 5º dia útil do mês. Até a tarde dessa terça-feira, os jogadores ainda não haviam recebido a grana. O presidente Osmar Stabile está tentando adiantar recursos para pagar primeiro os funcionários, cujos salários são menores e por conta disso tem mais dificuldades para pagamento das contas. Depois o Corinthians promete acertar a quitação com os seus jogadores. A ideia é que até o fim da semana tudo isso esteja resolvido. Só para completar, importante destacar também que o Corinthians deve, nesse momento, direitos de imagem do mês passado, prêmios do Campeonato Paulista, além de pagamentos a fornecedores. Se você o que achou do vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Memphis Depay e mais problemas para o Timão relacionados ao holandês. Tenho contado para vocês já há algum tempo sobre uma dívida relacionada ao título do Campeonato Paulista, aqueles 4 milhões e 700 mil reais livres de impostos que se transformaram em 5 milhões e 200 mil por conta de uma multa pela falta de pagamento. Pois bem, no dia 20 de agosto vão vencer mais 2 bônus no contrato do Memphis, e ele já bateu ambos. Nesse momento, essa nova dívida é de 11 milhões de reais, que vai se somar aos 5 milhões e 200 mil, todos os valores livres de impostos. Primeiro bônus já alcançado por ele ter participado de mais de 70% dos jogos do Corinthians no primeiro ano de contrato. Por conta disso, ele tem direito a 6 milhões e 300 mil reais. O segundo bônus diz respeito a gols e assistências. Nesse momento, ele tem 27 participações em gol. Se ele conseguir alcançar 30 até o fim desse mês, em vez de 4 milhões e 700 mil, vai ter direito a mais 6 milhões e 300 mil. Então, nesse momento, esses 2 bônus já garantiram ao Memphis 11 milhões de reais, mas a conta final pode bater 12 milhões e 600 mil reais, que se somam aos 5 milhões e 200 mil do prêmio do Campeonato Paulista. Memphis que anda incomodado com a demora no pagamento e, além disso, com o fato de que a nova diretoria tem dado pouco suporte e respostas para ele. Ele não sabe com quem se comunicar, até porque na antiga administração, Pedro Silveira, diretor financeiro e responsável por sua contratação, era o cara com quem ele sempre conversava sobre esses problemas. Só para completar, contar para vocês que muita gente está afirmando que na próxima segunda-feira o CORE, o Conselho de Orientação do Corinthians, fará uma reunião para debater a possibilidade de recomendação de expulsão do ex-presidente André Sanches por conta da utilização de um cartão corporativo. O Andrés, enquanto presidente, usou o cartão do clube para pagar despesas pessoais em 2 cidades no Nordeste, em viagens particulares dele. O Andrés admitiu o erro, garantindo que usou o cartão errado, disse que vai devolver o dinheiro. Mas é importante contar que a reunião da próxima segunda-feira já havia sido marcada há bastante tempo e não tem na pauta a possibilidade de debate sobre esse tema. Primeiro, a tendência é que o Andrés seja alvo de uma discussão no Conselho de Ética, depois no Conselho de Orientação e, por último, no Conselho Deliberativo. Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que, diante da determinação em ficar no clube, ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1 milhão e 700 mil por mês.
Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível. Quero fechar o vídeo para contar que o Corinthians tentou atravessar o Palmeiras na negociação por Ramon Sosa. Tenho contado para vocês há vários dias que o Palmeiras tem um acordo fechado com o Nottingham Forest para a compra do atacante paraguaio de 24 anos de idade. O negócio está sendo fechado em algo na casa dos 14 milhões de euros, valor que também inclui pagamento de comissão aos empresários do atleta. Pois bem, nos últimos dias, sem a confirmação de acordo entre Palmeiras e Forest, o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta por empréstimo. Nottingham Forest diz que não há a mínima intenção de fazer negócio com o Corinthians mediante empréstimo, levando em consideração que ele já tem uma proposta em definitivo. Diante desse cenário, o Corinthians retirou sua oferta e não há nem sequer negociação entre os clubes. Hoje o Corinthians trabalha em duas frentes para reforçar seu ataque. O Biel, atacante do Sporting, o clube português está mais disposto a rejeitar a primeira oferta do Corinthians de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, mas as tratativas continuam. Outra negociação em andamento, o Corinthians tenta adquirir de forma definitiva o Carlos Vinícius, que está livre no mercado depois de deixar o Fulham. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Bora fechar o vídeo para falar sobre Memphis Depay. Como foi a reunião entre o Corinthians e o atacante holandês nessa quinta-feira, dia seguinte à sua ausência no treino sem justificativa. Pois bem, o Memphis se apresentou antes do horário do treino, que era de 9h30, para pedir desculpa aos jogadores. Depois se reuniu com o presidente Osmar Stabile e com o Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol. Os corintianos deixaram bem claro que não gostaram do comportamento do Memphis. O Memphis alegou problemas particulares que o impediram de fazer parte do treino. Há suspeita no Corinthians de que o Memphis exagerou na noite anterior e acabou perdendo o horário. Eu acho meio estranha essa história, até porque o treino do Corinthians na quarta-feira foi à tarde. De qualquer forma, o problema foi particularmente ou parcialmente resolvido. Importante dizer que o Corinthians não multou. Há uma interpretação do contrato do Memphis, na visão dos dirigentes corintianos, de que essa multa seria inviável. Mas o Memphis terá um desconto na caixinha dos atletas. Só para vocês entenderem, os jogadores criaram já há bastante tempo um regimento entre eles. Quando o cara chega atrasado para o treino, o cara precisa pagar uma caixinha. Quando o cara falta no treino, a caixinha é ainda maior. E o Memphis vai precisar se acertar com os atletas. Essa foi a única punição imposta ao atacante holandês. O Memphis, nessa reunião com dirigentes do Corinthians, não falou em sair do clube. Até por isso, o Corinthians não se sentiu confortável para propor uma rescisão do contrato, até porque sabe que precisaria indenizar o atleta. Mas, se pintar proposta de qualquer clube do exterior, pode ter certeza que o Corinthians vai facilitar o negócio. No Parque São Jorge, a intenção ou a interpretação de que Memphis Depay custando 6 milhões de reais por mês é algo completamente fora da realidade do clube. Sozinho, o Memphis ganha mais do que 20% de toda a folha salarial do Corinthians por mês. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Só para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense tem interesse na contratação do volante Charles, que pertence ao Corinthians, mas não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.